Samuel, capítulo 26. Vieram os Zizibeus a Samuel, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no odeiro de Aquila, à entrada de Gezima? Então Samuel se levantou e desceu ao deserto de Sife, com eles 3.000 homens escolhidos de Israel, e buscando a Davi no deserto de Zife. E acompanhou-se Saul no odeiro de Aquila, que está à entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha após ele ao deserto, pois Davi enviou espias sobre que Saul vinha descendo. E Davi se levantou e veio ao lugar aonde Saul se tinha acampado. Viu Davi o seu lugar, aonde se tinha deixado Saul a Abner, filho de Ner, chefe dos seus exércitos. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampando ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Edeu, e a Abisai, filho de Zerum, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. E vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo. Eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira e Abner, e o povo estava deitado ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus entregou nas mãos de inimigos deixe-nos, pois agora, escrava com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu as suas mãos contra o ungido do Senhor ficou inocente. E disse mais Davi: Viva o Senhor, que o Senhor ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. E o Senhor me guardou de que eu, estando à mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceiras e pilha da água, e vamos nos. E tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém ouve o que houve visse, nem que advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles uma profundo sono do Senhor. E Davi, passando outra banda, pois seu o cume do norte, ao longe de maneira
que entre eles havia grandes distância. E Davi bradou ao povo e Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderá Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem é esses tu que brandas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura, não é esse varão a quem há em Israel contra tu? Porque, pois não guardasses tu, ó rei, teu senhor, porque eu do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizestes, o Senhor, que sois digno de morte, vós que não guardastes a vossos Senhor, o ungido do Senhor. Vestes, pois, agora, aonde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira? Então, conse... então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse: Davi, minha voz é o rei, meu senhor. E disse mais: Por que persegue o meu senhor? Assim o seu servo, pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incitar contra mim, cheirei ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos do homens, malditos sejam perante o Senhor, pois ele me tem repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve ao outros deuses. Agora, pois, não te derrame a meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volte, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque fui hoje precioso a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucuramente e ei grandiosamente. Davi então respondeu e disse: Eis que a lança do rei passa cá, um dos jovens, e leva. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como fui
a tua vida, hoje te dando estima aos meus olhos, de outro tanto estima. Seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e também prevalecerá. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27. Disse, porém, Davi ao seu coração: Ora, ainda alguns dias perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam aqui, filho de Maoques e rei de Gade. E Davi ficou com Aquis, Gade, os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas e as suas mulheres, e a Noia, e a Zerelita, e a Abiquial, e a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gade, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um lugar das cidades da terra para que ali habitasse. Pois, por que razão habitará o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Quis naquele dia a cidade de Ziclaque, pelo que Ziclaque pertence ao rei de Judá até os dias de hoje. E foi o número dos dias de Davi. Habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subiu Davi com os seus homens e deram sobre os Gerutas e os Gerutas e os Amalequitas, porque antigamente era estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida, nem homens nem mulheres, se tomavam ovelhas e vacas, juntamente camelos e vestes voltaram e vinha Aquis. E dizendo Quis sobre a onda deste hoje, Davi dizia sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramules, e sobre o sul dos queneus. E Davi não dava vida nem aos homens, nem mulheres, para trazer-lhe a Gade, dizendo: Para que, porventura, não nos
denuncia, dizendo: assim Davi fazia, e estes eram os seus costumes, por todos os dias que habitou na terra dos filisteus, e quis confirmava em Davi, dizendo: fez-se eles, por certo, aborrecíveis para com o seu povo em Israel, pelo que me serão por servo para sempre. Capítulo 28. E sucedeu que naquele dia, que juntando os filisteus, os seus exércitos, para pelejar, para fazer guerra contra Israel, quis a Davi: sabe, deserto, que comigo sairá ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi ao Quis: assim saberá tu, ó, que fará o teu servo. E disse: aqui, Davi, por isso terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acompanharam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acompanharam em Gilboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul ao seu criado: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e me consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Tom há uma mulher que tem o espírito de adivinho. E Saul se disfarçou e vestiu de outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram mulheres, e disse: peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disse. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabe que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, para, pois, me arma um laço à minha vida, para me fazer matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobreviverá por isso. E a mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: fazei-me subir a Samuel. E vendo, pois, a mulher, Samuel gritou em alta voz. A mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não tema, porém que é que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobe da terra. E lhe disse: como é a sua figura?
E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e este envolta numa capa. Entendendo Saul que era Saul, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: Por que me desquitastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado: Estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e o Deus se tem desviado de mim. Eu não me responde mais, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eis de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim perguntastes, viste que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teus inimigos? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e, e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Ameleque, porque isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarei comigo ao arraial de Israel. O Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, grandemente, e temeu por causa daquela palavra de Samuel. E não houve força nem nele, porque não tinha comido pão toda aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que tenho ouvido a tua criada e a tua voz. Pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também as tuas palavras da tua serva, porém uma bocada de pão diante de ti, e coma, para que tenha força para te pôres a caminho. Porém ele recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e as mulheres e os constrangeram, e teu ouvido a sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apresentou, e se delegou, e tomou farinha, e amassou, e o cozinhou em um bolo asmo. E trouxe diante de Saul, de teu servo criado, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Capítulo 29. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Éfica, e acamparam-se os ismaelitas junto ao fonte que está em Jerel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com cento e com as mulheres. Porém Davi e os seus homens ia com Aquis em retaguarda.
E disse então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E diz Aquis aos príncipes dos filisteus: não, é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que estava comigo há alguns dias ou anos, e a coisas nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até os dias de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disse-lhe os príncipes dos filisteus: faz voltar a este homem, e torna ao seu lugar em que tu pusestes, e não desces conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, porque como que aplacaria estes o seu senhor? Porventura não seria como a cabeça destes homem? Não é estes aquele Davi, de quem uns aos outros respondia nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Quis chamou a Davi e disse-lhe: viva o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a minha viestes até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agrada. Volte, pois, agora, e volte em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi diz a Quis: por que fiz, ou que achasses no teu servo, desde o dia em que estivesse diante de ti, até ao dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, disse a Davi: bem sei que, na verdade, aos meus olhos és bons, como um anjo de Deus. Porém disseram aos príncipes dos filisteus: não suba estes conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados e teu senhor, que tem vindo comigo. Levanta-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou